Eu acho que Deus tem falado conosco já bastante nesses momentos que já passamos juntos, e eu tenho certeza que vai falar ainda mais. Quero convidar para chegar aqui com a gente pastor Cleberson, pastor da Igreja Batista Jardim, né, das Oliveiras, né, Cleberson? Isso aí, querido. Prazer Jardim das Oliveiras. Casado, hoje a gente viu o filhinho dele aí. Só tem um ou tem mais, Cleberson? Tem um só, Nicolas, 9 anos. Nicolas, sua cara, Isso. Viu? Parece, né? O Cleberson... Não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia, né? Boa notícia. O Cleberson, ele é escritor, ele é conferencista, ele é pastor, ele é psicólogo, terapeuta clínico de casais também. Os livros dele, nós já falamos já no início da celebração. Se você tiver interesse, manda no WhatsApp aí o seu nome e se você quer um dos livros ou quer os dois. Eu acho que vale a pena comprar os dois. É um pacotinho e acho que vai abençoar vocês. Tá aí o número do WhatsApp já, pode mandar aí, tá? E, Cleberson, queria dizer que foi uma alegria grande receber você, ainda que virtualmente, tá? Mas eu acho que a gente está abrindo oportunidades para outros encontros, e eu tenho certeza que, como Deus te usou de manhã, vai usar você agora à noite. Que Deus te abençoe. É uma pena a gente não poder estar mais perto junto com todo o povo, mas Deus vai preparar outros momentos, viu? Fica à vontade, querido, Deus te abençoe, a gente vai orar juntos, tá bom? Oremos. Senhor, nós te louvamos pela vida do Cleberson, por sua família, pelo seu ministério, que o Senhor o abençoe, que o Senhor, neste momento, fale através da tua palavra nas nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tá em casa, Cleberson, Deus te abençoe. Amém, querido, obrigado. Eu quero a todos a participação, agradecer ao pastor Marcos Furquim pela oportunidade, agradecer aos irmãos e irmãs, e também dizer da minha alegria de estar sendo abençoado hoje, de maneira especial com os louvores aí, e também revendo, né, e ouvindo Eduardo Silvana. Que privilégio, viu? Encerrar o mês da família em tão alto nível como o dia de hoje. Então, quero agradecer e dizer que me sinto muito honrado por estar aqui. Nesse exato momento, nós estamos transmitindo essa mensagem tanto para os irmãos da PIB Jardim das Oliveiras, como para os irmãos da PIB São João, e outros amigos e amigas, irmãos queridos que estão nos acompanhando através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, e aqui também através das redes sociais da igreja, da PIB São João. Então me sinto feliz, e é interessante que esses momentos e essas oportunidades nos trazem de volta a ideia de que somos uma igreja só, somos um só povo, e que, independente de estarmos aqui em São Paulo ou em Guarulhos, nós nos unirmos em torno da palavra de Deus e da expectativa de que comungamos da mesma fé e da alegria de estarmos juntos. Então, hoje nós nos tornamos uma igreja só aqui nesse momento, e que alegria poder abençoar o povo da minha igreja com a programação da igreja da PIB São João nessa noite. Então, quero agradecer a todos vocês. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 15, verso de número 11 a 24, o nosso assunto hoje pela manhã, nós falamos um pouco a respeito do papel do homem na família de hoje. Se você não teve a oportunidade de assistir essa aula da IBD, eu te convido a fazer isso, você certamente será muito abençoado, porque nós refletimos sobre coisas muito importantes a respeito do papel e da função do homem. Hoje, na família, a gente tem visto que os homens têm perdido um pouco a sua identidade, o seu espaço, o seu lugar. Isso se dá por uma série de fatores que nós trabalhamos hoje pela manhã. Agora à noite eu quero trabalhar um pouquinho mais também a figura do homem, mas numa perspectiva mais familiar. E eu entendo, fazendo uma análise aqui do esboço dessa mensagem, que ela servirá para todos os membros da família, servirá tanto para o pai quanto para a mãe, embora o nosso foco hoje seja aqui a figura do pai, mas eu creio que a mãe e os membros da família serão abençoados com essa palavra. Então convido você
abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Eu vou fazer a leitura na versão do Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem, porque é uma versão mais contemporânea e nos ajuda a entender essa que já é uma história, uma parábola bastante conhecida, mas nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre o linguajar próximo da nossa realidade de hoje. O texto diz assim: ele contou outra parábola dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados de meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um de seus empregados já me está muito bem pelo que eu fiz. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, traga uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao aproximar-se, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um de seus empregados o que estava acontecendo. E ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente em recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festança para ele. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos eu trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez eu ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora, esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo. E tudo o que é meu é seu. Mas esse é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Irmãos queridos, é muito interessante que o capítulo 15 de Lucas, ele fala das coisas perdidas. E existem 3 parábolas que são retratadas no capítulo 15. A primeira, ele fala a respeito de um pastor que tinha 100 ovelhas, e que uma delas se perdeu, e o pastor sai do lugar onde está, deixa os 99 para ir em busca da ovelha que se perdeu. Depois a gente percebe uma outra parábola de uma mulher que tinha 10 moedinhas ou 10 dracmas e ela perde uma dessas moedas dentro de casa. Então ela varre a casa, ela faz todo o esforço para ter de volta aquela dracma perdida. E encerra esse capítulo das coisas perdidas falando a respeito do pai que tinha 2 filhos e um deles decidiu receber a herança antecipada e sair para desfrutar da sua vida, desprezando sua casa, desprezando seu pai, e para viver de maneira dissoluta. A ênfase que muitas vezes nós damos quando a gente lê o capítulo 15 é que nós nos focamos demais nas coisas que se perdem. Nós nos focamos demais na ovelha que se perdeu, nós nos focamos demais
na questão da dracma que foi perdida ou no filho que se perdeu. Mas a grande ênfase do capítulo 15 não está nas coisas que se perdem, está na atitude daquele que vai atrás do que se perdeu. O capítulo 15 é uma expressão da graça de Deus, é uma maneira como Jesus encontrou para mostrar aos fariseus a respeito do amor e da graça de Deus. O Deus que vai em busca daquele que se perdeu, o Deus que vai em busca daquele que se foi, o Deus que não se conforma com as perdas, o Deus que está à procura de resgatar aquele que perdido foi, aquele que está à margem, aquele que saiu do aprisco ou aquele que está sem esperança. Acontece que quando chega no capítulo 15, a gente tem, na história do filho pródigo, a gente tem uma ênfase diferente, porque a ênfase não está no filho, porque afinal de contas não era um, eram dois. A ênfase está no pai. E o texto diz: um homem tinha 2 filhos. E eu penso, meus irmãos, analisando essa parábola, não de uma perspectiva mais evangelística, mas de uma perspectiva familiar, eu comecei a observar a atitude deste pai diante da atitude do filho, diante de tudo que aconteceu. E o Espírito Santo me ministrou algumas coisas que eu quero compartilhar aos pais a respeito da atitude desse pai. Porque tanto o pastor que vai atrás das ovelhas, quanto a mulher que varre a casa em busca da dracma perdida, e o pai que tem o filho de volta, eles representam Deus. Esse pai aqui da parábola, ele é uma expressão de como Deus age com os seus filhos, de como Deus age com aqueles que se vão, com aqueles que se perdem, com aqueles que muitas vezes não têm sabedoria nas suas atitudes. E a partir do comportamento desse pai, eu fiquei pensando sobre o que é que a gente pode aprender enquanto pais, enquanto homens nas nossas casas, o que é que a gente pode aprender com esse pai. E eu separei aqui pelo menos 5 lições que são extremamente preciosas, que eu quero convidar você a compartilhar comigo. A primeira lição que eu aprendo aqui com a atitude do pai é que nós, como pais, devemos agir com sabedoria, principalmente com filhos rebeldes. Nós precisamos agir com sabedoria, principalmente com filhos rebeldes. Interessante que aqui no texto nós percebemos que o pai tinha 2 filhos e um deles se rebela. Um deles se mostra extremamente rebelde. E todos nós, você que está me escutando, certamente que também pode passar por uma situação como essa, todos nós temos a oportunidade ou a possibilidade de termos 2 tipos de filhos: os filhos sábios e os filhos tolos. O filho sábio é aquele que aprende pelo conselho, é aquele que te escuta, é aquele que quando você diz: filho, não faça isso, porque o caminho, a resposta, o resultado, o destino dessa sua escolha vai te trazer muito prejuízo. Certamente que o filho sábio ouve o pai e diz: esse não é o caminho, meu pai disse para não ir. Mas, infelizmente, muitos de nós, ou muitas pessoas, e até aqueles que me ouvem, já teve a oportunidade de ter uma outra classificação de filho, que não é o filho sábio, é o filho tolo. E a Bíblia diz que a diferença entre o sábio e o tolo é justamente que enquanto o sábio ouve conselhos, o sábio aprende pelas palavras, aprende pela orientação, o tolo muitas vezes só vai aprender pela experiência. E aqui há algo interessante que esse pai nos ensina. Porque quando o filho mais novo demonstra ter uma atitude de tolice, demonstra que ele está decidido a fazer uma coisa que claramente o pai percebe que não é uma coisa certa, o pai não questiona. Aqui o pai simplesmente diz: é isso que você quer? Então é o que você vai ter. E algumas pessoas vão de certa forma, olhar para essa atitude do pai e dizer: será que ele não errou como pai? Ele não devia ter repreendido o filho? Ele não devia ter dito ao filho: não faça isso, você está cometendo uma loucura. Mas veja, é provável que esse pai perceba que estava diante de um filho tolo. E diante de um filho tolo, os conselhos muitas vezes são ineficazes. De nada adianta quando o filho decide tomar uma atitude, principalmente quando eles são mais velhos, são adolescentes, já são jovens. De nada adianta muitas vezes as nossas palavras, porque certamente que existem momentos em que precisamos permitir que os nossos filhos aprendam pela experiência. Às vezes, como pais e educadores, muitas vezes nós temos a tendência de querer poupar os nossos filhos, inclusive das consequências das escolhas que eles fazem.
Só que essa atitude, enquanto pais, acaba por prejudicar o desenvolvimento e a maturidade dos filhos. Eles precisam aprender que as decisões geram consequências. E muitas vezes nós queremos encobrir, nós queremos assumir o ônus, queremos assumir muitas vezes a culpa por algumas coisas que os nossos filhos fazem, mas eles precisam aprender que a vida é feita de semeadura e ceifa. A vida é feita de escolhas e às vezes a única opção que resta para o pai é permitir que o filho entenda que ele está errado pela sua própria experiência. Não é a primeira atitude, mas é uma atitude possível. Portanto, aqui o pai nos ensina que em momentos diante de um filho rebelde, muitas vezes precisamos ter sabedoria para perceber que um filho rebelde, que um filho tolo, muitas vezes ele não vai aprender pelo conselho, ele vai aprender pela experiência e permitir que ele se vá, permitir que ele viva a experiência, vai também dar a ele a responsabilidade pelos seus atos, muitas vezes ainda que querendo nós que ele não sofra, porque qual é o pai que quer ver o filho sofrendo? Qual é o pai que quer ver o filho se dando mal em uma situação? A gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas a Bíblia nos deixa claro aqui, através da atitude desse pai, que diante de um filho tolo, muitas vezes não temos outra escolha a não ser permitir que faça isso. E é interessante que, pensando nesse pai aqui, enquanto a figura de Deus, ele faz exatamente assim conosco. Existem momentos que Deus nos avisa, aliás, em todos os momentos, Deus quer nos persuadir a que a gente abandone o caminho errado, que a gente caminhe com Ele, mas muitas vezes Deus vai permitir a gente seguir o nosso caminho, tomar as nossas decisões, para que a gente aprenda, assim, ainda que enquanto tolos, mas para que a gente aprenda que muitas vezes nós deveríamos antes ouvir conselhos do que passar pela experiência. Portanto, a primeira lição que eu quero compartilhar com os pais, que eu acho muito justa, é que nós precisamos ter sabedoria e quando estamos diante de um filho que a gente já aconselhou, de um filho que a gente percebe claramente que ele tomou uma decisão, nos resta orar por eles, nos resta dizer da nossa opinião, mas a gente tem que abrir espaço para que esse filho tenha experiência, para que ele também aprenda. Isso também é um aprendizado. Deus faz assim conosco e esse pai fez assim com esse menino. Talvez se o pai o impedisse, e o pai tinha esse poder, tinha essa autoridade de impedir isso de acontecer, ele não tinha obrigação de dar a herança para o filho antes do seu falecimento, mas ele fez questão de ensinar o seu filho através da experiência, e isso muitas vezes nós queremos poupar. Às vezes queremos poupar demais os nossos filhos, queremos impedir, formar uma cerca em torno deles, para que eles não sofram, mas exatamente isso os impede de crescer, de amadurecer, e o mundo em que vivemos é um mundo onde mais cedo ou mais tarde eles terão que fazer escolhas, e eles precisam aprender o quanto antes que as escolhas têm as suas consequências. Quando o filho é pequeno, por exemplo, e você diz para o filho que se ele não aguardar o brinquedo, ele vai perder, é exatamente isso que você deve fazer. Quando o menino estiver sem o brinquedo, ele vai entender que as atitudes geram consequências. Parece uma atitude mais dura de um pai, mas na verdade esse é o conselho para que a gente ensine e prepare filhos para a vida. O Samitiba, no livro Quem Ama Educa, ele diz algo interessante. Ele diz que os filhos são como barcos e que foram criados para singrar os mares. Porém, a gente sabe que o lugar mais seguro dos barcos é no porto, junto, próximo, protegidos, mas eles não foram criados para o porto. Os nossos filhos não são criados e não foram criados e não devem ser criados para ficarem conosco, eles devem ser criados para enfrentar a vida, para saber lidar com as regras da vida, e se a gente maquiar a história, se a gente maquiar as circunstâncias, a gente vai impedir e às vezes pode boicotar o crescimento dos nossos filhos. O segundo conselho que eu dou aqui, e que eu aprendo em relação a essa história, é que o pai do filho pródigo nos ensina que perdoar e esquecer é uma atitude que devemos ter mesmo quando o normal é ficar magoado e ressentido. Perdoar e esquecer deve ser a nossa atitude mesmo quando o normal é ficar ressentido. Veja que a atitude desse menino é mais do que simplesmente um pedido. Era como se era uma ofensa para o pai.
Quando o filho mais novo ou o filho pedir a herança antes do pai morrer, é como se o filho dissesse: me interessa o que você tem, não quem você é. A sua companhia é um empecilho para que eu chegue no meu objetivo. Veja, qualquer pai, no lugar desse pai, se sentiria extremamente magoado, se sentiria extremamente ressentido. Mas esse pai nos mostra que, mesmo que em situações em que o normal seja ficar ressentido e irado, essa não é a melhor escolha. Como é que eu sei que o pai não ficou ressentido? Como é que eu sei que ele não ficou irado, embora certamente tenha ficado triste com a atitude do filho? É porque a Bíblia diz que quando o menino chega, ele avista o menino de longe. Não é comum um chefe, um pai ou um homem na posição desse homem ficar na porta da fazenda observando. É muito provável que desde o dia em que esse menino saiu de casa, fosse um hábito desse homem ir à tarde ou ir em algum momento do dia para perceber se o seu filho estava chegando de volta. Essa não é uma atitude de quem é ressentido. Um pai ressentido, ele não tem essa atitude, pelo contrário. Ele diria: feche bem as portas. Se esse menino aparecer em qualquer parte, não lhe dê trégua, não deixe ele entrar. Pelo contrário, havia o coração aberto do pai para que esse filho pudesse chegar. E isso é algo que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu quero compartilhar aqui com todos vocês. Nós precisamos aprender que essa deve ser a nossa atitude. Precisamos conservar no nosso coração, na relação pais e filhos. Quantas vezes nos magoamos? Quantas vezes, querendo dar o melhor para os nossos filhos, a gente escuta uma frase ruim, uma palavra ruim, a gente tem uma atitude, a gente percebe uma atitude de ingratidão da parte deles. E quantos pais ficam ressentidos? Quantos pais deixam seus corações ficarem magoados? Mas veja, esse pai não permitiu. Ele disse: a atitude do meu filho é ruim, a atitude dele foi ruim, mas eu não vou permitir que isso se torne uma mágoa, eu não vou permitir que isso se torne um muro que me afaste do meu filho. Até porque, veja que quando o menino retorna para sua casa, o pai o abraça antes mesmo dele pedir perdão. Por quê? Porque no coração do pai já havia o perdão. O pai já o havia perdoado. Não estava, o perdão do pai não estava condicionado a alguma atitude, algum arrependimento. Ele poderia ter tido qualquer tipo de atitude, mas ele decidiu perdoar. E é muito importante a gente perceber que a mágoa que a gente conserva, seja do pai ou seja do filho, essa mágoa não muda o passado, não muda o que aconteceu, ela não alivia a dor, pelo contrário, a mágoa do passado, ela acaba contaminando o presente e acaba impedindo que o futuro exista. Toda pessoa magoada, toda pessoa que se deixa levar pelo ressentimento por causa de uma palavra, de uma atitude de ingratidão de um filho, quem nunca passou por isso? Quem nunca olhou para o seu filho ou passou por uma história, principalmente por pais que me escutam, que têm filhos mais velhos, certamente que várias vezes já teve a oportunidade de ouvir coisas ingratas, coisas pesadas, às vezes coisas ruins de seus filhos, mas o que eles dizem para nós não nos dá o direito de conservar mágoas. Por quê? Porque, na verdade, a mágoa é algo nosso, é a gente que permite que o coração seja magoado. E esse pai nos mostra que, mesmo diante de uma atitude tão grosseira do filho, ele, então, guardou o seu coração para que a mágoa não existisse, para que o ressentimento não existisse. Por isso que eu falo com muita tristeza que há muitos pais, talvez alguns que me escutam nesse momento, que não pegam o telefone para ligar para os seus filhos, que não falam com seus filhos há muito tempo, por causa de uma palavra que seus filhos fizeram, por causa de um gesto, um ato de ingratidão. Eu quero dizer que se você quer se parecer com o Pai Celestial, se você quer aprender a como ser pai do jeito de Deus, então você precisa estar entendendo que o perdão não vai mudar o que aconteceu, mas o perdão vai abrir a possibilidade de se escrever uma nova história com o seu filho, se escrever uma nova história na sua família. Sem a possibilidade do perdão, aquilo que aconteceu no passado se torna presente e vai ser o seu futuro. As janelas que foram abertas, elas são redimensionadas. E cada vez que você retorna, isso traz mais dor, mais mágoa, isso cria um muro ainda maior.
Portanto, esse pai nos ensina que, independente da atitude do filho, nós precisamos proteger o coração enquanto pais da mágoa, do ressentimento, porque isso não gera nenhum benefício nem para a gente e nem para o filho. E num possível retorno, talvez esse retorno, essa restauração, esse momento lindo em que o pai se encontra do filho, talvez nunca tivesse existido se esse pai conservasse no coração essa mágoa. O terceiro conselho que eu dou e que eu aprendo aqui com o pai é que, como pais, nós devemos agir com maturidade, não permitindo que a atitude errada do filho condicione a nossa atitude. É muito interessante que o filho desonrou o pai, o filho humilhou o pai publicamente, e agora o pai, quando recebe o filho, tem a oportunidade de devolver a ele tudo que recebeu. O pai poderia ter pagado na mesma moeda, ele poderia se vingar, ele poderia humilhar o filho, ele poderia retalhar o filho, ele poderia sequer receber o filho, tratá-lo como um indigente, como alguém que não tinha mais direito nenhum, porque uma vez que ele pegou sua parte na herança, ele não tinha mais nenhum direito a nada que estava lá. Mas a gente percebe que a atitude do pai foi totalmente diferente. Não era aquilo que o filho esperava, e veja que mesmo quando ele cai em si, diz o texto que ele volta para casa, a expectativa dele é que o pai o receba de uma maneira totalmente diferente. Ele já esperava que o pai fosse devolver a ele aquela atitude ruim, mas esse pai nos ensina que nós devemos perceber que as pessoas dão o que têm. Muitas vezes, quando a gente recebe uma ofensa de um filho, quando a gente recebe uma atitude ruim, uma palavra ruim do outro, o outro dá aquilo que ele tem naquele momento. Mas nós temos o direito de devolver de uma maneira diferente. A Bíblia vai nos mostrar uma série de textos que nos ensina a respeito de que não devemos pagar o mal com o mal. Veja, Romanos 12, 19 a 21 fala do nosso inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Mateus 5, 43 e 48 diz que nós devemos nos parecer como o Pai Celestial, que faz com que o sol se levante sobre maus e bons e sua chuva desça sobre justos e injustos. Nós temos também o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 13, que nos mostra que nós podemos, quem é aquele que vai nos fazer mal quando nós decidimos fazer o bem. E Mateus 5, 38 ao 42, no finalzinho, diz que se nós pagamos o mal com o mal, nós somos apenas comuns. Se nós pagamos o mal com o bem que recebemos, se nós pagamos o bem que recebemos com o mal, nós somos malignos. Mas quando nós pagamos o bem, mesmo recebendo o mal, nós nos tornamos parecidos com Deus, nós nos tornamos parecidos com os filhos de Deus. Portanto, esse pai nos ensina que a atitude equivocada do filho não pode condicionar a nossa atitude. Não é porque ele gritou, não é porque ele foi ruim, não é porque ele foi rude conosco, que nós temos o direito de devolver na mesma moeda, porque isso nos igualaria em termos de maturidade, em termos de inteligência emocional, em termos de atitude. Também há uma coisa muito importante que eu quero que você que está me ouvindo observe isso. Por que é que o pai recebe esse filho? Porque o pai sabe e aprendeu uma lição extremamente importante. Ele aprendeu a separar a atitude da pessoa. É muito importante esse conceito aqui. Nós, muitas vezes, condicionamos o erro dos nossos filhos à pessoa. Então, o pai sabia que, embora esse menino tivesse errado, embora ele tivesse cometido um erro, ele não era um erro. Embora ele tivesse fracassado, ele não era um fracasso, pelo contrário, era o meu filho. Ele errou, mas é o meu filho. Ele não foi tolo, mas é o meu filho. Ele me desonrou, mas é o meu filho. E quando a gente separa, então, a atitude da pessoa, a gente passa a perceber que a atitude a gente pode questionar, mas a pessoa precisa ser acolhida. Quem estava de volta não era o erro, era o filho dele. Quem estava de volta arrependido não era o fracassado, mas era alguém que ele amava, que tinha cometido um fracasso. Quando nós separamos, meus irmãos, os nossos filhos dos seus erros e as pessoas que amamos dos seus erros, isso fica muito mais fácil.
É como Deus faz conosco, Deus nos ama. Embora Deus nos oriente a respeito do pecado, embora Deus nos corrija, Deus, isso não muda o amor que Ele tem por nós, porque o amor dele não está condicionado ao que fazemos. O amor dele está atrelado a quem somos. O amor que eu tenho pelo meu filho precisa estar condicionado à pessoa do meu filho, não às atitudes que eu recebo, porque ele vai errar comigo assim como eu vou errar com ele. Portanto, é um princípio bastante importante para os pais. A quarta lição, o quarto conselho que eu quero compartilhar é que esse pai nos ensina que nós conquistamos nossos filhos pelo amor e não pela punição. Nós conquistamos nossos filhos pelo amor e não pela punição. Veja que ele poderia, tinha a chance de punir o seu filho, de tratá-lo de maneira indigna. Pelo contrário, ele chama então os empregados, dá a ele o anel, dá a ele roupas novas, faz uma festa, mata o bezerro cevado, para mostrar que nós conquistamos os nossos filhos, nós ensinamos os nossos filhos em determinados momentos, não pela justiça de dar a eles o que eles merecem, mas pela graça e a misericórdia. E veja, justiça, graça e misericórdia são três conceitos que precisam ficar muito claros na vida de um pai. Justiça é dar ao filho o que ele merece. Misericórdia é não dar o filho o que ele merece. Quando ele merece uma punição, não dar a ele, é uma questão de misericórdia. Mas graça é dar um presente imerecido, é dar um favor que ele não merece. Veja que o pai, em um determinado momento, ele age com justiça. Ele dá ao filho o que ele quer. Mas depois ele age com misericórdia, porque o filho merecia ser tratado de maneira ruim e ele não faz isso. E ele age com graça, porque o filho não merecia de maneira nenhuma uma festa e ele dá. Da mesma forma, nós precisamos aprender que existem momentos que nós somos justos, mas existem momentos que temos que ser misericordiosos e existem momentos que temos que agir com graça. E é justamente não os nossos gritos, o nosso chinelo, o cinturão, o cabo de vassoura ou qualquer coisa que você usa, não é isso que reconquista o filho. A maior necessidade do ser humano é se sentir amado, é se sentir acolhido. E nos momentos em que recebemos filhos que erraram, que recebemos filhos que cometeram erro, nós precisamos perceber que não é o momento de questionar. Veja, o pai não lança em rosto, ele poderia ter dito, tá vendo, você foi um tolo, tá vendo o que você fez, tá vendo como o seu pai tinha razão, tá vendo como você foi injusto, como você foi ruim, como você foi obstinado, teimoso, mas você não vê da boca do pai nenhum tipo de disciplina, nenhum tipo de retaliação, porque ele já havia aprendido a lição. Agora o que aquele menino precisava é de um abraço, ele precisava de um colo, ele precisava perceber que era amado, porque ele não estava se sentindo assim. Às vezes, nossos filhos estão em momentos difíceis e nós não percebemos que não é tempo de ficar com palavras duras, não é tempo de ficar o tempo todo ameaçando, o tempo todo jogando no rosto. Quando os nossos filhos erram, quando eles percebem, eles aprendem a lição, nós precisamos abrir os braços e acolhê-los para mostrar para eles que nós os amamos apesar das suas imperfeições, nós os acolhemos apesar dos seus erros, até porque é assim que Deus faz conosco. Você já parou para pensar se Deus nos agisse ou se Deus apenas agisse com justiça para conosco, não houvesse a sua misericórdia que se renova todas as manhãs, não houvesse a sua graça que nos permite ter uma segunda chance e receber o que não merecemos? Da mesma forma, se nós quisermos ser pais, como uma expressão do nosso Pai Celestial, a gente tem que aprender essa lição. É o amor que transforma os nossos filhos. Um abraço, muitas vezes, um olhar de amor, um olhar de afeto, cura muito mais um coração do que uma surra, do que uma disciplina. Não estou querendo dizer com isso que o pai não deve disciplinar. O pai e a mãe, os pais, aliás, precisam ter um equilíbrio entre disciplina e amor, e essas duas coisas precisam caminhar juntas. Mas existe um momento onde a disciplina já foi feita e agora a gente precisa trabalhar com amor. Pais extremamente disciplinadores criam filhos com buracos emocionais enormes. Pais que apenas amam e que não disciplinam criam filhos sem nenhum limite. Portanto, precisamos equilibrar essas duas coisas. O pai sabia que aquele era um momento de abraçar, de acolher,
porque estava diante de um homem quebrantado, estava diante de um homem que já havia aprendido a lição. E nós precisamos, então, ter essa sensibilidade para perceber quando usar da disciplina e quando a gente dar um abraço, às vezes numa nota baixa da escola, às vezes diante de uma coisa. Nosso filho não precisa de uma repreensão, às vezes ele precisa de um abraço, às vezes precisa de uma palavra da nossa parte dizendo: filho, eu sei que você não cumpriu o cronograma, eu sei que você não atingiu a meta, eu sei que você não passou na prova, mas eu quero que você saiba que eu te amo, eu quero que você saiba que eu vou fazer uma festa para você, não pelo teu fracasso, mas para celebrar o fato de que você é valioso para mim, você é importante. Eu tenho certeza que se nós aprendêssemos a lição da justiça, da misericórdia e da graça na nossa relação com o filho, muita coisa ia ser diferente. A Bíblia diz, inclusive, que muitos ignoram que é o amor de Deus que traz os filhos ao arrependimento. Tem gente que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é verdade. Romanos capítulo 2 vai mostrar que é o amor de Deus que traz os filhos ao arrependimento. Deus sempre usa a arma do amor, porque o amor é certamente o maior instrumento de transformação que um pai pode ter para com seu filho. E a última lição, para encerrar, é que a experiência desse pai nos ensina que ser pai é trazer consigo o desafio constante de administrar conflitos. Como pais, nós vamos administrar conflitos. Veja que encerra-se aqui esse momento bacana com o filho, e aí chega o outro filho, chega o filho mais velho. E agora o filho mais velho está chateado, está com raiva. E o pai, então, deixa a festa, vai até o filho mais velho, conversa com ele, porque há algo interessante na função de pais. Nós precisamos nos tornar maduros e especialistas em lidar com conflitos, porque quando não é um filho, vai ser outro. Nós nunca podemos, enquanto pais, entender ou cair na ilusão de que resolvendo um problema não teremos mais outros. Ter filhos é aprender a arte de administrar problemas, de administrar conflitos. Ele acabou de encerrar um ciclo com o filho e chega outro, mas o que me chama a atenção é que esse pai nos ensina, nessa maneira de que ele lida com os conflitos, duas coisas importantes. Primeiro, ele ensina que, como pais, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos fazer acepção de filhos. Ele não amava mais o filho e ele deixou claro para o filho mais velho: eu te amo. Porque muitas vezes, numa família, nós, sem perceber, acabamos privilegiando um no lugar do outro. E ele deixou claro que ele amava os dois e que ele queria que os dois estivessem juntos. E aqui há uma outra lição importante. Todo pai deveria lutar para que todos os seus filhos estivessem bem, não apenas um, não apenas investir em um. Às vezes o filho que está dando problema vai exigir um pouquinho mais de você, mas quando você estiver focado no filho que está dando problema, não esqueça de que você não tem apenas aquele filho, de que o outro também precisa ser acolhido. E aqui vai um conselho para as famílias. Às vezes nós não percebemos, mas os filhos bons, os filhos que vão bem na escola, os filhos obedientes, muitas vezes eles se tornam invisíveis dentro de casa. Nós passamos o tempo todo olhando o filho que nos dá problema e nos esquecemos de olhar para o filho que está ali ao nosso lado, o filho que está ali presente, que não foi rebelde, que manteve a disciplina. E aqui o pai nos mostra que nós devemos demonstrar amor igualmente, atenção igualmente. O filho mais novo tinha voltado. Ele poderia dizer: deixa o outro filho lá, eu vou focar aqui nesse filho. Não, mas ele sai, ele vai em busca, porque ele quer que os dois filhos participem da festa. Ele não quer que nenhum filho se perca. E aqui eu quero te deixar esse conselho: se você tem mais de um filho, não queira que nenhum deles se perca. Ame os seus filhos igualmente, demonstre amor para eles. Às vezes, por conta de um filho mais rebelde, você vai ter que ter um tempo maior, mas não se esqueça do outro filho também, não se esqueça de que o outro também precisa do teu abraço, de que o outro também precisa de uma festa, de que a vida do outro precisa também ser celebrada, e aqui é uma lição preciosa que nós aprendemos. E eu quero encerrar essa história com algo interessante, porque a história do filho pródigo, diferente da maioria das histórias que Jesus contou, ela não tem fim. Ela não tem um desfecho. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se esse filho
mais novo se ele veio, se ele entrou na festa. A história não tem um desfecho, a história não tem um final. E eu fiquei perguntando o porquê que Deus deixou essa história em aberto. Talvez seja para a gente aprender que por mais que a gente como pais, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente lute, por mais que a gente ensine, por mais que a gente demonstre amor, o destino dos nossos filhos são traçados por eles. E aqui eu quero terminar com essa palavra. Às vezes o pai muitas vezes se culpa demais porque o filho não decidiu seguir o caminho que ele propôs e está passando por dificuldade, está passando por sofrimento. Alguns pais, talvez, quem sabe, até tenha tido o desprazer de perder um filho por conta de ter uma atitude errada, de seguir um caminho ruim, e se culpa por conta disso. E essa parábola nos mostra que a função do pai é demonstrar amor, a função do pai é aconselhar, é dizer para o filho aquilo que ele precisa caminhar, mas a decisão final é dos seus filhos. Se os seus filhos vão ter sucesso na vida, se eles serão tolos ou serão sábios, não é culpa sua, é uma escolha deles. É óbvio que você tem que ter a consciência de que você deu o seu melhor, de que você fez o seu melhor, mas no final das contas, aprenda essa lição. São os filhos que decidem, eles que vão escrever a história deles, assim como você escreveu a sua história, independente do que você recebeu do teu pai. Talvez você seja uma versão muito melhorada do teu pai. Isso foi o destino que você escreveu. Talvez você esteja numa situação muito pior do que o teu pai, foi o destino que você escolheu. Às vezes a gente tem o costume de culpar os outros pelas decisões que nós tomamos, não é verdade. A nossa vida, ela é decidida, os nossos destinos são traçados pelas decisões que nós tomamos. E muitas vezes, por mais que você ame, por mais que você aconselhe, muitas vezes o seu filho vai tomar decisões equivocadas, muitas vezes eles vão tomar decisões que vão gerar sofrimento. E eu quero que você saiba que o destino deles não é traçado pelo pai, o destino desse menino é traçado pela decisão dele. E aqui, então, é como se Jesus deixasse em aberto para que o Pai pudesse, ou para que nós, leitores, pudéssemos entender que a vida é feita de escolhas e nós também devemos fazer essas escolhas. Eu quero dizer para você que me escuta que talvez, embora nós estejamos falando aqui de família, mas talvez você esteja afastado do Evangelho, talvez você tenha ouvido essa história, saiba que o Pai Celestial, ele também está de braços abertos para te receber, e da mesma forma como esse pai recebe o filho, Deus quer recebê-lo de volta. Talvez você está longe do Senhor e essa seja uma oportunidade para você abrir o seu coração e para você entender que se os pais e as pessoas que você conhece talvez não lhe dão uma segunda chance, talvez vão virar as costas para você, mas Deus não é assim. Deus está de braços abertos para te receber, para te restaurar, para colocar você de volta no lugar que você perdeu. Então receba também essa palavra, porque afinal de contas serve para nós que somos pais, mas também serve para a gente lembrar da qualidade, da perfeição, do amor e da graça do Pai Celestial que todos nós temos e que está conosco o tempo todo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que você possa guardar essa meditação, guardar essas lições preciosas para que a tua vida e a tua família seja transformada, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu devolvo a palavra dizendo da minha alegria de poder participar. Foi uma honra estar aqui com os irmãos e espero ter contribuído para que você também possa ter esse momento e ser abençoado pelo Senhor, tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu devolvo a palavra ao pastor Marcos para as considerações finais.